O Piauí, e em Teresina em particular, vem decepcionando no que diz respeito na prestação de contas dos recursos gastos na gestão da pandemia. Essa é uma constatação do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Eliezer Rodrigues. De acordo com a ONG Transparência Internacional, o Piauí é o 24º entre os 27 estados da federação no que diz respeito à transparência. E Teresina, como capital, ocupa a 20ª posição do país. Posições que não são consideradas tão aceitáveis nesse momento em que se exige transparência com o uso dos recursos públicos. Sobre o assunto, nós conversamos a partir de agora com Luiz Batista, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Por que essa dificuldade, doutor, com transparência no nosso estado e na nossa capital? O que tem sido verificado pela comissão que foi instituída no Tribunal de Contas para o acompanhamento dos recursos empregados no combate à pandemia é que, desde o início, havia uma dificuldade com relação ao acesso às informações. A pandemia pegou todos desprevenidos e o que seria interessante em um primeiro momento é que todas as prefeituras e os estados do país divulgassem com facilidade, de forma acessível, as informações referentes ao que estão fazendo para enfrentar a pandemia. Nesse sentido, a comissão que foi instituída no tribunal para o acompanhamento das contratações verificou ainda em abril grande dificuldade ao acesso a essas informações. Muitas prefeituras não tinham um portal da transparência funcional ou não divulgavam informações específicas da Covid. Nesse sentido, o tribunal se adiantou e elaborou um painel específico para divulgar por conta própria, coletando informações dos jurisdicionados do TCE, informações referentes ao que vem sendo recebido e o que vem sendo contratado no enfrentamento à pandemia. Com relação ao que foi observado pela Transparência Internacional, é uma avaliação que abrange todos os estados e o Distrito Federal e todas as capitais, com relação a alguns critérios bem específicos, como se os contratos estão sendo divulgados na íntegra, quem está sendo contratado, por que valor, valores unitários e totais, informações generalizadas a respeito dessas contratações. E tem sido feita essa avaliação mensalmente. O que se verificou é que, mês após mês, os estados e as capitais têm melhorado a sua avaliação. O que aconteceu especificamente nos casos de Teresina e do estado do Piauí é que, apesar da melhoria da sua nota e do site avaliado como uma boa transparência, os outros estados e as outras capitais apresentaram desempenho melhor. Então, o estado do Piauí, na primeira avaliação, esteve em 18º de 27, caiu posteriormente para 21º e agora para 24º entre os 27, sendo que a sua nota melhorou, ou seja, os demais melhoraram bem mais, melhoraram a sua transparência. Teresina manteve uma posição estável nas 3 avaliações. Então, o que pode se verificar, e é o que tanto a Transparência Internacional quanto a comissão do TCE vem constatando, é que, embora os portais tenham melhorado, o dos outros estados tem apresentado um desempenho mais aceitável. Quais os principais gastos alegados pelos gestores públicos neste período de pandemia? Nós estamos fazendo essa avaliação cotidiana e alimentando um painel no site do tribunal e verificamos na nossa análise mais recente que já foram contratados pouco mais de 450 milhões de reais para o enfrentamento à pandemia. Isso somando os gastos estaduais e de todos os 224 municípios piauienses. No momento, o principal gasto que tem se verificado é para a aquisição de EPIs e medicamentos, que são imprescindíveis nesse ambiente de pandemia. Até muito recentemente, o segundo maior gasto era referente à aquisição de equipamentos médico-hospitalares, mas ele foi superado pela aquisição de testes rápidos, que é o que tem sido cada vez mais observado, tanto pelo Estado quanto por todas as prefeituras. Existe uma frequência determinada para a prestação de contas por parte do Estado e dos municípios? Sim, tanto existe a obrigação de se prestar as contas ao Tribunal de Contas, a obrigação constitucional de fazê-lo mensalmente, como existe a obrigação trazida por outras leis, como por exemplo a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Acesso à Informação, de divulgar não ao tribunal e não mensalmente, mas em tempo real, em ambiente virtual. Então existe a obrigação por parte das prefeituras, das câmaras e todos os poderes do Estado de divulgar as suas informações em tempo real, diariamente em ambiente virtual. Assim, todas as despesas despendidas e todas as receitas auferidas têm que ser divulgadas no site da prefeitura, no site da Câmara, no site do governo do Estado, diariamente. O cidadão pode contribuir com esse processo de acompanhamento dos recursos públicos? Certamente. O painel que foi constituído pelo Tribunal de Contas auxilia a dar uma visão geral sobre o que todos os municípios vêm contratando
E caso um cidadão, seja da capital, seja de qualquer município do interior, entenda que a despesa não está ocorrendo de forma devida ou que a receita que está sendo recebida especificamente para a Covid não está sendo empregada no combate à pandemia, pode ser comunicado ao Tribunal de Contas de várias formas. Tanto através da sua ouvidoria, com seus vários canais telefônico, e-mail, página própria no site do tribunal, pode ser comunicado também à comissão para enfrentamento da Covid no tribunal e pode ser mesmo protocoladas denúncias e representações ao tribunal, enviando diretamente para o e-mail aqui do nosso protocolo. São várias formas pelas quais o cidadão pode participar.